Leitura do livro Ho'oponopono, de Lawrence do Jardim, é o capítulo 6. Apagar as memórias erradas. Antes eu vou reler o poema que segue na conclusão do livro, que fala: passo pela rua, há um fundo buraco na calçada. Caio dentro. Estou perdido, desesperado. Não é minha culpa. Eu levo um tempo para sair. Passo pela mesma rua. Há um fundo buraco na calçada. Faço de conta que não vejo. Caio dentro novamente. Eu não acredito que estou no mesmo lugar. Levo mais tempo para sair. Passo pela mesma rua. Há um fundo buraco na calçada. Eu vejo bem. Caio dentro da mesma forma. Virou uma mania. Meus olhos estão abertos. Eu sei ou eu sou. É minha culpa. Saio imediatamente. Passo pela mesma rua. Há um fundo buraco na calçada. Me desvio dele. Passo por outra rua. O que constitui a essência de um ser humano é não procurar a perfeição. George Orwell. Ego ou essência é uma escolha muitas vezes difícil de se fazer. Viver em função do ego ligado ao sistema de crenças no qual nos movemos, e assim viver em função do exterior, que é o ego, ou viver em função da alma, do nosso interior mais profundo, que é a nossa essência, sem ligar para a aparência. Como já vimos, constantemente orientamos nossas ações tendo em vista nosso ego e nossos temores inconscientes e exteriores, ao invés de agirmos conforme nossa identidade interior. A escolha entre o ego e a essência muitas vezes nem se apresenta, pois estamos presos numa gaiola dourada que nos faz acreditar que nada existe na periferia, nada existe no entorno, só o que vemos. Será que estamos presos no filme do Truman Show, no qual o personagem cresce sendo filmado constantemente? Ele vive num mundo asséptico, preservado de perigos, no qual tudo funciona perfeitamente. Para Truman, essa é a realidade do seu mundo. Nossa vida e nosso sistema funcionam da mesma maneira. Aprendemos a aceitar essa realidade como a única possível. A única coisa que deve ser afastada é a possibilidade de ser, de sentir e de viver independentemente desse sistema que nos envolve. Essa possibilidade representa um enorme desafio, pois mantemos com o sistema uma relação de dependência. Descobrir nossa independência e nosso poder criador corresponde à nossa procura, nossa ambição. Ho'oponopono pode nos ajudar. O caminho da inspiração. Uma bagagem de experiências. Desde o início desse livro, aprendemos ou confirmamos dados importantes sobre o universo que nos envolve e o estado da nossa relação com ele. Nossos leitores, assim esperamos, começarão a compreender que estão energeticamente ligados ao ambiente, criando muitas vezes resistências e bloqueios, ao invés de fluidez e leveza. Chegamos ao mundo com uma bagagem que, sem cessar, aumenta e se alimenta dos pensamentos e crenças do ambiente próximo, da família e da escola, sem falar da memória coletiva. São como grandes nuvens às quais já nos referimos anteriormente. Cada um de nós forja sua personalidade por meio dessas informações que percorrem os caminhos das nossas vidas. Nossa bagagem acaba se tornando volumosa, mesmo sendo fundamentalmente diferente para cada um de nós. O único ponto comum, todos consideramos que essa bagagem corresponde a nós mesmos. Aí reside o problema. Nossa existência acaba se relacionando unicamente com essa bagagem, formada de crenças familiares e coletivas, de pensamentos ligados a essas crenças e programações inconscientes ligadas à linhagem familiar. Tudo isso inconscientemente escolhidos por nós. Nesse contexto, encontrar a si mesmo e dar sentido à vida não é nada tarefa fácil. Continuamos a correr para satisfazer toda essa bagagem que não nos representa, cansamo-nos e terminamos por questionar a razão de correr tanto. De fato, o ser escondido no fundo da bagagem de vez em quando aparece, mas não compreende por que não consegue se mostrar completamente. Esse processo frequentemente se inicia de maneira inconsciente. O ego dominante. Somos dominados pelo ego, tanto no plano físico como no mental. Esse ego retira toda a sua força, seu poder e sua existência de nossa bagagem
Isso explica porque hoje em dia tantas pessoas despertam do estado de pilotagem automática, que é guiada pelo ego, sem compreender o sentido de suas vidas nem o motivo de suas ações. Isso ocorre, por exemplo, quando começamos a perguntar por que fazemos certo trabalho. Frequentemente, infelizmente, ele está muito longe daquilo que sonhamos fazer. Sem dúvida, o que sonhamos está escondido, bem encoberto, para que possamos entrar nos moldes do sistema ou realizar os desejos da família. O primeiro obstáculo de nossas vidas, a barragem que impede o afloramento da nossa essência, ou seja, quem somos de fato, trata-se da luta entre sou o que faço e sou o que sou. Na sociedade, o inconsciente coletivo e o nosso ego apoiam a primeira dessas afirmações, o sou o que faço. Essa pressão externa não permite que abandonemos o que fazemos e consequente reconhecimento exterior, impedindo que nos tornemos e sejamos nós mesmos. Muito trabalho pela frente. Finalmente, cansados das experiências desastrosas, começamos a nos questionar sobre a essência. Por que estou aqui? Para que eu estou aqui? Esses questionamentos correspondem simplesmente ao despertar de nossa essência, do que somos, no mais profundo de nós mesmos, daquele ser que queremos verdadeiramente ver aflorar. Há muito trabalho a ser feito para se desapegar da mecânica extremamente eficaz instalada para satisfazer nosso ego. Ele quer, acima de tudo, ser satisfeito, mesmo que nós não estejamos satisfeitos. Consequentemente, teremos de ouvir atentamente nosso ser profundo, em vez de tentar satisfazer todos aqueles que nos cercam. É um verdadeiro trabalho. Seguir a inspiração para encontrar a essência. Que diferença existe entre a inspiração, gerada nas profundezas do nosso ser, e as ideias bem organizadas e governadas pela mente por meio do ego, que nos impede a querer mais e mais coisas? As grandes invenções e as grandes ideias nasceram, ao que tudo indica, da inspiração do interior. Elas nos fazem vibrar. De algum modo, sabemos que são justas, ao passo que a mente nos guia por intermédio das crenças, do que acreditamos ser bom para nós. Quando liberamos as memórias ligadas ao ego, usando Ho'oponopono, conseguimos nos reconectar ao que somos profundo e verdadeiramente, a nossa essência. Aos poucos, encontramos uma ligação com nossa voz interior, que sem dúvida pode nos guiar em todos os planos de nossa vida para que saibamos onde ir e como agir. Evidentemente, para fazer isso acontecer, é preciso todo um processo. Devemos nos desapegar de algumas coisas e acabar com o estresse, para depois aproveitar os benefícios que nos aguardam além das nossas esperanças. O processo de limpeza. Utilizar Ho'oponopono significa todas as rédeas da própria vida, tomar rédeas da própria vida. Significa ter responsabilidade sobre ela e iniciar um processo de limpeza. Esse processo só é possível se usarmos algumas ferramentas como a repetição das quatro frases, um mantra, cujo significado veremos logo em seguida. Sinto muito, me perdoe, sou grato, te amo. Ou então, desculpe, perdão, obrigado, te amo. O que é um mantra? Mantra é uma espécie de oração que recitamos para que possamos ficar cheios de energia. As palavras e o pensamento são muito poderosos. Enviam vibrações e frequências energéticas para o universo. Quando recitamos um mantra, também nos alimentamos dessa energia. Assim, recitamos o mantra durante um certo tempo, e pelo menos 3 vezes. Sinto muito, me perdoe, sou grato, te amo. Sinto muito, me perdoe, sou grato, te amo. Sinto muito, me perdoe, sou grato, te amo. Então, quanto melhor nos convém. O ideal é repetir o mantra 108 vezes. Aqueles que conhecem a tradição indiana do japa, a repetição de mantras, sabem que os hindus gostam de repetir 108 vezes o mantra, o que constitui um mala, que é uma espécie de oração. Dizem que se o mantra for repetido 100 vezes já é suficiente, o restante serve para corrigir eventuais esquecimentos. Também dizem que as últimas 8 repetições são oferecidas a Deus. No entanto, podemos recitar o mantra sem contar, mas tomando cuidado para repetir pelo menos 3 vezes.
Recitar o mantra de Ho'oponopono fornece ao nosso ser e aos nossos corpos físico, mental e espiritual a energia das 4 frases ou palavras. Por que razão sinto muito? Aqui nos conectamos com nossa decisão de carregar memórias que nos perturbam. É uma escolha de encarnação. Não se trata de acrescentar uma memória de culpa, mas de concordar com o fato de sermos criadores de nossas vidas. Concordar que é nossa escolha e nossa responsabilidade de encarnação. Somos responsáveis por tudo o que vivemos, pois o que vivemos está diretamente relacionado àquilo que carregamos. Mesmo que tenhamos dificuldade de admitir e aceitar ter feito a escolha, isso é o que acontece. Conforme os princípios do Ho'oponopono, fizemos um contrato com o universo, um contrato que deve nos conduzir à nossa missão de vida, nossa missão de alma. Contudo, para ter êxito na realização do contrato, escolhemos um karma e experiências que devemos viver e transcender para obter uma reconexão com o nosso ser. Toda a nossa vida deve permitir-nos afastar de nosso ego, para adotar uma vida essencial guiada pela inspiração. O perdão. Pedimos perdão ao universo por ter provocado a situação que se apresenta, mas, sobretudo, pedimos perdão a nós mesmos por ter escolhido esse caminho. Em meu trabalho como terapeuta de reconexão com a essência usando Feng Shui ou sessões de reprogramação ADN, constato que alguns de nossos clientes já realizaram um trabalho de eliminação de suas memórias erradas. No entanto, esse trabalho é sempre realizado tendo em vista o exterior, mas nunca eles próprios. A reprogramação ADN é o método criado por Kishore Ardi, com quem me formei. Naturalmente, em primeiro lugar, é preciso perdoar a si mesmo por ter escolhido esse contrato e essas experiências. Mas agora também descobrimos a possibilidade de nos desfazer delas. Recorremos a Deus ou à nossa parte divina, ou ao poder superior que nos governa. O mais importante é abdicar do controle sobre o processo. É essencial abandonar a ideia de que sabemos exatamente como as coisas se desenvolvem. Não sabemos. Finalmente, nossa nova postura é extremamente reconfortante. Diminuímos a pressão relacionada ao que desejamos muito e deixamos a parte divina tomar o controle para nos fazer o melhor, nos trazer o melhor, o essencial. Permitimos assim, igualmente, que a inspiração surja. Graças à implementação desse processo e ao desapego do sistema, grandes surpresas e grandes libertações podem acontecer. Um trabalho sobre a culpa a partir da palavra. Etapa 1. É o seu exercício. Considere uma situação recente e tente compreender por que você empregou tal palavra, tal frase, e coloque-as as seguintes questões. Que tipo de energia eu usei ao pronunciar essa palavra? Conforme meu ponto de vista, como a exprimi? Conforme o ponto de vista da pessoa a quem dirigi a palavra, como ela a recebeu? Não se deixe levar pela culpa ou pelo remorso, mas analise clara e objetivamente a situação. Etapa 2. Faça a mesma coisa com as palavras que você usa no cotidiano. Você sempre diz, estou cansado disso, isso é um inferno, vai demorar um pouco, a coisa está feia, detesto você, etc. O intuito aqui é ter consciência de que palavras você usa, que são o seu próprio reflexo, como também são reflexo do que você deseja, ou não, reconhecer. Essa tomada de consciência permitirá eliminar as palavras destruidoras que são nefastas para você em seu dia a dia. Se você sente culpa, tente compreender o que critica em si mesmo. Isso também ajudará a perdoar os outros. Etapa 3. Aproveite alguns minutos de calma, respire e se permita perceber aquilo que você censura, o que você não gosta. Raiva, controle ou qualquer outra coisa. A partir desse momento, pode utilizar Ho'oponopono para liberar os sentimentos de culpa que sente de por si mesmo e deixe um sentimento de paz invadir progressivamente o seu ser. Sou grato. Já falamos sobre a lei da gratidão. E, de fato, é indispensável agradecer sempre por todas as experiências que se apresentam e por todas as memórias que surgem, com o propósito de liberá-las e limpá-las. Daqui em diante, se nos depararmos com uma pessoa desagradável,
ou com uma situação que não flui como deveria, não vamos reclamar. Daqui em diante, se nos depararmos com uma pessoa desagradável ou com uma situação que não flui como deveria, repetindo, não vamos mais reclamar. Talvez possamos ver na pessoa ou na situação a oportunidade de libertar o que deve ser libertado, para finalmente poder ser. Nesses casos, a gratidão deve ser praticada. Agradecer nos torna conscientes das nossas memórias erradas e permite nos libertarmos. Por isso, as palavras sou grato ou obrigado faz parte desse poderoso mantra de libertação. Libertar sem amor. Nenhuma ferramenta de desenvolvimento pessoal e de libertação jamais poderá ser eficaz se continuarmos a manter o rancor, o ressentimento ou o ódio. De fato, está em cada um a decisão de perdoar totalmente. Esse trabalho de libertação é indispensável, mas deve ser feito com amor e compaixão. Uma vez que admitimos a responsabilidade sobre tudo o que acontece conosco, como então culpar alguém ou alguma coisa pelo que nos acontece? Isso não tem lógica. Isso posto, às vezes é necessário um pouco de tempo para perdoar e sentir uma forma de amor incondicional por determinada pessoa, não importando a situação. O mantra de Ho'oponopono, composto pelas 4 frases, será eficaz de alguma forma, mas quanto mais for feito conscientemente, mais será seu efeito. O maior, né? Os benefícios da prática. Abertura de possibilidades. A prática de Ho'oponopono pode mudar nossa vida, desencadeando um processo de transmutação e transformação. No início do processo, podemos ter a impressão de perda de controle, mas na realidade ocorre o inverso. Ficamos abertos à possibilidade de estabelecer o próprio poder, o poder criador, pelas palavras e pela essência, e não pelo ego e pelas realizações materiais, o que é bem diferente. O poder pelo ego não existe. Nosso contrato com o universo nos lembrará, de um jeito ou de outro. Nesse momento, percebemos que não temos nem poder, nem controle sobre o desenvolvimento de nossas vidas. Por outro lado, temos poder para criar, abrir o campo das possibilidades e das oportunidades. Mas para isso é necessário, como vimos, praticar o desapego e permitir que aconteça o que deve acontecer. Um novo modo de pensamento. Esse processo provoca uma modificação total em nossa maneira de pensar. Até agora, considerávamos os acontecimentos de nossa vida como independentes de nossa vontade. Falsas acusações. Nem sempre é fácil ter consciência disso, mudar os hábitos de pensamento e assumir responsabilidades. É muito simples e cômodo acusar os outros. Foi ele, foi ela, nunca sou eu. Eu nunca sou responsável pelo que me acontece. Nosso modo de funcionar, tudo o que aprendemos até agora, tudo deveria ser mudado e transformado. Não é tão simples. Vários contextos desagradáveis podem continuar a acontecer. Como reagir a isso? Como aceitar, por exemplo, que uma pessoa nos agrida? Talvez, nesse dia, tenhamos essa agressividade em nós mesmos, não exteriorizada ou identificada. No entanto, está presente. E tudo segue o mesmo esquema. Desapegar. A maneira como desapegamos das coisas da vida é um outro elemento, que a prática do Ho'oponopono vai transformar. Parece sempre fácil aconselhar um amigo. Desapega. Conselho fácil de dar, mas bem difícil de seguir. Então, quando se trata de nós mesmos, de qualquer coisa que queremos muito, o que acontece? Temos, evidentemente, muita dificuldade de desapegar de nossos desejos, de nossas expectativas. Aqui também se manifesta, mais uma vez, nossa necessidade de controlar os contextos, de controlar o que acontece. O Ho'oponopono nos convida a acolher o desconhecido graças ao desapego, como se fosse a passagem do bastão de uma corrida de revezamento. De fato, delegamos o nosso poder e aceitamos que as coisas aconteçam. Ter confiança no destino e no futuro é o desafio de cada instante na encarnação que escolhemos. Sem dúvida, essa é a coisa mais difícil de realizar. Contudo, trata-se de aceitar o desprendimento total, como se entregássemos a chave a outra pessoa.
Decidimos, assim, nos afirmar e deixar de lado tudo o que podemos desejar da mesma forma que nossos eventuais medos. Medos que surgem porque decidimos deixar acontecer sem controlar o resultado do processo. Tudo isso significa ir no sentido contrário aos nossos hábitos. Mas ser mestre do próprio destino corresponde realmente a ter poder sobre o ego, seus esquemas de pensamento, suas crenças familiares e coletivas, suas programações. Não é mais questão de ser o melhor, mas de ser aquilo que podemos realizar. Mantidos dentro de um círculo vicioso, nunca estamos prontos. Como encontrar o poder se somos obrigados a correr para fazer uma coisa ou outra, para ganhar a aprovação, o amor ou reconhecimento? Aceitar um sistema equilibrado. Como vimos, é necessário ter consciência do sistema do qual somos prisioneiros, para poder se desfazer dele. Primeiro ter consciência, depois aceitar. Nessas condições surgirão resistências sucessivas ligadas a tudo que carregamos conosco e, evidentemente, ao medo. Esse grande dissimulado. Medo da perda, medo de não ser, medo do fracasso. O medo, como qualquer energia negativa, contém uma potência muito grande que é preciso dominar, o que só é possível a partir do momento que o aceitamos. Deixar a energia assim liberada agir não significa não fazer nada. É mais conveniente aproveitar o impulso que oferece para tranquila e progressivamente reconectar-se à sua essência, à sua inspiração interior. Conseguimos, assim, manter facilmente uma dinâmica essencial incentivada por uma profunda inspiração. Em resumo, é necessário continuar a pedalar para manter o equilíbrio, mas numa única direção: libertar o que deve ser libertado para que possamos ser. Respiração para acalmar a mente. Inspire e mantenha a respiração por pelo menos 10 segundos. Expire. Repita pelo menos 3 vezes para atingir um estado de calma e de ausência de perturbação da mente. Imagine no interior de uma grande bola flutuante e fluida que possui existência própria. Sinta que ela avança, flutua, encontra todo o ambiente, mas sem resistência particular. Sinta que você pertence a esse todo, mas sem bloqueios. Faça com que a visualização dure alguns minutos. Guardar o essencial. A bagagem constituída pelo ego e por tudo aquilo que se fez de nós, o que somos, deve ser libertada. É preciso escolher viver conforme nosso ego ou conforme nossa essência. Viver de maneira essencial permite liberar a inspiração em todos os níveis, físico, mental e sensitivo. Ho'oponopono é uma ferramenta que permite fazer esse trabalho por meio da aceitação, do perdão e da gratidão. O desapego de tudo o que existe, de tudo o que desejamos, é indispensável. Trabalhando com Ho'oponopono, retomamos o poder criador em detrimento do ego, que até então detinha esse poder. Ho'oponopono permite uma reconexão consigo mesmo, traz paz e equilíbrio interior, pois ajuda a evitar que se mantenha o foco no exterior. Bem, esse é o fim do capítulo 6. Até a próxima. Tchau, tchau.